E no caso dos répteis, dominaram a Terra. Existe uma grande diferença. Isso significa dizer que os répteis, uma vez terráqueos, eles se alastraram por todos os tipos de biomas, né? Por todos os tipos de ambientes terrestres, deserto, floresta, enfim, tudo. Uma das características mais eminentes dos répteis é a sua pele, né? A sua cobertura. Os répteis têm o corpo coberto por escamas e placas córneas, ambas constituídas de uma substância química, uma proteína chamada queratina. A mesma que constitui o nosso cabelo, que está na nossa pele, etc, etc, que está nas nossas unhas, enfim. Então nós temos como exemplo as cobras com escamas e temos como exemplo a tartaruga e o jacaré como placas córneas. Uma outra característica interessante é que eles desenvolveram o ovo com casca. O animal sai da água, um ambiente extremamente hidratador, que mantém a vida, e vem para um ambiente terrestre, com a atmosfera, que é desidratador. A atmosfera resseca o organismo, resseca a pele. Então como é que eu vou ter um embrião, né, com uma pele toda úmida, toda mucosa, se manter úmida? Não tem como. Então o que aconteceu durante a evolução? Era necessário criar-se um novo ecossistema. E qual foi a opção? Desenvolver um ovo. Lá na frente vai surgir um outro anexo, que é a placenta que a gente vai falar. Então são as duas grandes sacadas, né, da natureza para poder tirar os animais da água. Então os répteis desenvolveram um ovo, onde o embrião vai se desenvolver lá dentro e está salvo da desidratação, está salvo desse contato atmosférico. Tranquilo? Esse ovo também vai aparecer nas aves. O ovo tem mais ou menos as mesmas constituições, a mesma característica. E uma das estruturas que surgiu no ovo foi uma bolsa cheia de líquido, aquela mesmo que rompe lá na mãe quando ela vai ter o filho, a bolsa amniótica. Essa bolsa tem um líquido que vai manter o embrião hidratado, simulando o ambiente aquático. Por isso, a partir dos répteis, vão surgir os animais amniotas. Antes dos répteis, os animais eram anamniotas. Ou seja, ou eles estavam dentro da água e se desenvolviam lá, ou não tinha jeito. Tranquilo? Eles continuam sendo heterotérmicos. Dos peixes aos répteis, os animais são chamados de heterotérmicos. A temperatura se adapta de acordo com a do meio ambiente. Tudo bem? Uma curiosidade. A ciência, né, a paleontologia, está discutindo muito se os dinossauros, por exemplo, que são os grandes répteis que se extinguiram, se eles eram realmente heterotérmicos. Já há uma grande força explicando que os dinossauros provavelmente eram homeotérmicos. Mas isso é discutível, isso é novidade e ninguém tem certeza. Os répteis podem ser peçonhentos. E a peçonha vem na figura das cobras. Quem não tem medo de uma cobra, né? Às vezes a cobra não faz nada, está ali inofensiva, mas tu associa com o pânico de uma cascavel, por exemplo, de uma coral, de uma surucucu, sei lá. Uma cobra, ela tem glândulas que produzem veneno e tem dentes que vão inocular esse veneno. Tudo bem? Na verdade, a cobra não tem culpa disso. Isso é uma forma de defesa e ataque dela. Se ela está sendo atacada, ela se defende inoculando veneno. E se ela quer pegar uma presa, ela também inocula o veneno, que para ela não tem efeito nenhum. Vamos ver agora os sistemas desses animais, tá? Olha só, segue comigo aqui. Nós temos aqui a boca, que se prolonga por todo o tubo digestivo. Destaque aqui para o fígado, que é grande. O esôfago, que está um pouco distante, né, da boca. O intestino, que se prolonga. E aqui eu quero ressaltar a cloaca. Os répteis e as aves, vocês vão ver lá na frente, tem cloaca. Isso favorece eles colocarem ovos. São animais que são chamados de ovíparos. Tudo bem? Uns rins bastante desenvolvidos, dada a envergadura desses animais. E aqui são as placas, né, que vão compor a sua pele, a sua epiderme. É uma pele seca, sem glândulas e totalmente cornificada. Ou seja, como se o corpo desse animal fosse todo coberto de unha. A única região que não é cornificada e que também pode sofrer uma respiração, pode ocorrer uma respiração, é, no caso, a cloaca. Tudo bem? Respiração desses animais é pulmonar completamente. Eles não têm outra saída. Ou respiram pelo pulmão, ou não tem jeito. Tá? Agora, olha o coração dos répteis. Eles ainda apresentam, os répteis de um modo geral, tá? Apresentam 3 cavidades. 2 átrios e 1 ventrículo. Mas observem que esta estrutura chamada de septo, de Sabatier, ele já se prolonga até quase colar no ventrículo. Quer dizer, quase existe 2 ventrículos. Esse quase só vai aparecer nos crocodilianos. Ou seja, de todos os répteis, apenas a classe dos crocodilos é que apresentam
o septo totalmente fechado, e aí o coração vai ter 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, no caso dos crocodilos, como mostra uma imagem aí que vocês estão vendo. Essa imagem também vai mostrar para vocês que existe uma conexão entre os dois vasos que saem, as duas artérias, né? Os 2 vasos que saem dos ventrículos. No caso, a artéria pulmonar e a aorta, elas convergem, elas colam-se entre si e aparece um orifício chamado de forame de Pannisa. É apenas ali no forame de Pannisa que vai acontecer a mistura de sangue. Então, mesmo assim, a circulação dos répteis é chamada de circulação incompleta. Circulação incompleta porque o sangue se mistura. No caso dos répteis, de modo geral, o sangue se mistura no coração e nos crocodilianos a nível de artérias. Tá legal? Beleza? Sobre a excreção, surge uma novidade com esses animais. Eles agora passam a liberar ácido úrico. Rapidinho, uma curiosidade. Os peixes liberam amônia porque a amônia é muito tóxica e muito solúvel em água. Como eles vivem na água, está tranquilo. No caso dos répteis, vão liberar ácido úrico porque é menos tóxico e menos solúvel em água. Como o animalzinho está sendo criado dentro do ovo, então é necessário que ele libere uma substância que não vá o intoxicar. E os animais terrestres, de modo geral, que não colocam ovos, eles vão liberar a ureia. Justamente porque a ureia é mais ou menos solúvel e é menos tóxica que a amônia. Então o que vai acontecer? Nós temos aí, no caso da condição dos animais que colocam ovo com casca, a produção e a liberação de substâncias nitrogenadas na forma de ácido úrico. Você já sabe, então, que as aves também vão liberar o quê? Ácido úrico. Tudo bem? Tranquilo? E a reprodução desses animais? A reprodução desses animais é tranquila. Eles são animais que se reproduzem de modo sexuado, e como eles inventaram o ovo, então eles são ovíparos, eles colocam ovos. Ah, mas a tartaruga vive no mar, e ela é aquática, como é que pode? Ela vem na terra, assim como o jacaré, como qualquer outro réptil, faz um buraquinho, coloca lá seus ovos e vai embora de novo. Ela faz o buraquinho justamente para tentar manter a temperatura ideal e para que os ovos se escapem dos predadores, né? Qual é o animal que não gosta de um ovinho, né? Vamos então classificar esses bichinhos, né? Vamos organizar eles na nossa cabeça? O primeiro grupo é a classe dos lacertídeos, né? Ó, lacertídeos lá, lagarto. Olha a imagem, olha que bonitinho, tá? Animais que têm patas, parecem serpentes, parecem cobras, mas a diferença é que eles têm patas. Quer ver? Depois vem os ofídeos. Olha os ofídeos como são. Parecem lagartos, só que agora sem patas. Tem muitas explicações. Dizem que as cobras já foram lagartos, ou que os lagartos já foram cobras. É uma loucura. O fato é que eles se parecem. Vamos lá depois. Os quelônios. Os quelônios têm como característica, como representante, perdão, as tartarugas, que no caso são animais, são répteis aquáticos, e os cágados, jabutis, que são os quelônios terrestres, né? Eles se caracterizam ambos pela presença dessa carapaça, né? Que vai definir. Uma curiosidade, a carapaça dos machos, embaixo, ela tem uma pequena cavidade que permite com que ele monte, né? Suba na fêmea para acontecer a reprodução. E a fêmea é totalmente plana. Então, quando você vira um jabuti ou um cágado, você sabe o que é macho ou o que é fêmea, baseado na cavidade, na concavidade. Macho é côncavo e fêmea é reto. E, por último, os crocodilianos, onde estão os crocodilos, os alligators e os jacarés. No Brasil, nós temos os jacarés de várias espécies. Os crocodilianos, eles podem ser marinhos ou de água doce. Os maiores crocodilos que se tem notícias são do Nilo, né? São gigantes, né? Grandes predadores. Os répteis não geram calor interno, mas para permanecerem ativos, têm que controlar cuidadosamente a temperatura corporal, que deve estar entre os 30 e os 40 graus centígrados. Abaixo desses valores, começam a perder atividade e se deitam ao sol. Para receber calor mais eficientemente, achatam o corpo para que fique mais encostado à rocha quente. Os répteis de zonas tropicais raramente necessitam de apanhar sol, mas os de zonas temperadas ou desérticas passam parte do ano em hibernação ou estivação, até que as temperaturas sejam adequadas. E agora, as aves. Vamos ver o que o pessoal acha sobre esse bichinho? Olha a enquete. Avestruz é um tipo de ave? Acho que sim. 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 Sim.
Sim. Sim. Uhum, são aves. São aves. E a senhora? É Acha ave. que são aves? É aves. A ave e a avestruz são aves. Ela tem pena, é isso que a gente acha que é ave, né? Mas pode ser que não é, não seja, né? É aves a gente considera assim, bicho que voa, né? Por ser coberto de pena, sim, né? Eu acredito que sim, tem pena, com certeza. Você viu só? Que dúvida, né? Mas ema tem que ser ave, né? Avestruz tem que ser ave. Né? Tem pena, né? Olha só, vamos começar então falando das características desses animais. Ave, para ser ave, tem que ter pena. Então, as aves são animais de pequeno, médio e grande porte, como a grande avestruz, e eles têm o corpo coberto de penas. Uma outra característica é que esses animais têm asas e isso permite com que eles voem. Não são os únicos animais que voam. O morcego, você vai ver lá na frente, que é um mamífero, também voa. Mas as aves são, de longe, os animais de grande porte, né, os cordados, que conseguem voar, imitando os insetos. Uma outra característica é que esses animais herdaram dos répteis a capacidade de produzir ovos. Então, eles ainda não inventaram a placenta, que a gente vai ver daqui a pouco. Ainda dependem dos ovos com casca que foram desenvolvidos pelos répteis. Então, são animais ovíparos. Eles têm uma novidade. A temperatura do corpo desses animais mudou. Agora, eles são chamados de homeotérmicos. Por quê? Porque para voar tem que ter um metabolismo muito alto, ou seja, tem que ter muita reação química para poder conseguir voar. E nada melhor do que temperaturas elevadas para acelerar as reações químicas. Então as aves desenvolveram metabolismos, né, reações, para conseguir voar, então a temperatura teve que se manter mais ou menos elevada e constante. Então a temperatura das aves não varia e isso vai ser uma constante também nos mamíferos. Vocês vão ver que os mamíferos também a temperatura é parecida. Essa característica de homeotermia permite com que esses animais se dispersem, né? Se espalhem por todos os ambientes do planeta. Vocês sabem que tem aves nos polos, na forma de pinguins. Tem aves nos desertos, tem aves nas montanhas, tem aves na água, como as gaivotas. Enfim, as aves se alastram, né? Se espalham pelo planeta porque agora a temperatura deles é sempre igual e isso permite com que eles tenham sucesso. Os mamíferos fazem a mesma coisa, vocês vão ver lá na frente. Mas e por que as aves voam? Elas voam porque apresentam algumas características, né? Alguns componentes para isso. Primeiro apresentam as asas, né? Que são membros superiores adaptados ao voo. Tem musculatura e ossos para isso, são completamente cobertos por penas. Depois vão apresentar as penas, justamente, cobrindo todo o corpo e não só as asas. E também o bico. E o bico desses animais, ele é oco, constituído por queratina, assim como as escaminhas que estão nas suas patinhas, e assim como é a matéria-prima também das suas penas. A queratina que vai compor as escamas, o bico e as penas desses animais. Olha só a pena, tá? Toda ela é uma estrutura oca, cheia de ar, rígida e flexível ao mesmo tempo, por causa da constituição queratinosa, a mesma das nossas unhas do cabelo. Ossos pneumáticos, que é uma característica das aves de um modo geral. Esses ossos também são ocos, cheios de ar, fazendo com que a ave se torne mais leve. Observem o que está acontecendo. Está sendo armada uma estrutura não só óssea, mas de penas, etc., de modo de tornar essa ave bem leve, bem flutuante. É como uma bicicleta. Tem a bicicleta de ferro e a de alumínio. A de alumínio, tu pega com um dedo, tu levantas a